de ta parole. Nous avons faim et soif de ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de ta parole ce matin. Instruis-nous selon ta sagesse, afin de nous donner la vie. Utilise humblement et puissamment l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Qui ne parle pas de la science humaine, qui ne parle pas de la sagesse humaine, qui ne parle pas de l'expérience vécue, mais qu'il parle de ta part, afin de donner la vie à ton peuple, dans le nom de Jésus. Nous allons nous lever là où nous sommes. La Bible dit, ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication, ils méritent un double honneur. J'attends que tu te lèves là où tu es. Tout le monde doit se lever, même les enfants. Nous rendons honneur à la parole qui va nous être donnée ce matin. Et sous nos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, l'ange de cette église. Restons debout, nous allons adorer le Seigneur. Continuons dans cette atmosphère de l'adoration. Continuamos nessa atmosfera de adoração. Entrez vraiment dans ton cœur. Entra no teu coração. Comme la parole nous dit, Como a palavra nos diz, si tu veux adorer le Seigneur ou tu veux prier, se tu queres adorar ao Senhor ou queres d'entrer orar, dans ta chambre et de fermer la porte de ta chambre. entra no teu quarto e fecha a porta. Prends quelques minutes maintenant d'entrer et de consulter ta chambre. Toma alguns minutos para entrar e consultar Consulte o teu vraiment quarto. ton cœur. Consulta o teu coração. Est-ce que tu es le vrai adorateur que le Seigneur cherche? Será que tu és o verdadeiro adorador que o Senhor Pendant que procura? les adorateurs nous emmènent dans l'adoration, Quando os adoradores vão levar na adoração, l'adoration conduit la parole de Dieu. a adoração conduz a palavra de Deus. La Bible nous dit qu'à l'arche de l'Éternel marchait, A Bíblia diz que quando a arca do Senhor andava, il y avait des chantres et des adorateurs qui l'accompagnaient par des chants et des cantiques. tinha cantores e adoradores que acompanhavam com música. L'arche de l'Éternel aujourd'hui est sa parole. A arca do Eterno é a sua palavra hoje. Et nous voulons écouter cette parole qui est l'arche de Dieu E nós queremos ouvir essa palavra que é a arca de Deus. et que cette parole soit accompagnée de ton adoration. E que esta palavra seja acompanhada da tua adoração. L'adoration, ce n'est pas des cantiques. A adoração não são músicas. L'adoration, c'est ce que toi tu es dans ton cœur. A adoração é aquilo que tu tens no teu Ce coração. que tu dis de Jésus est pour toi. O que tu dizes de Jesus é por Tu as ti. quitté ta maison, tu es venu ici. Tu deixas a tua casa e estiveste aqui neste lugar. Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi es-tu là? Pergunta-te por que estás aqui. Nous allons nous poser cette question ce matin. Nós vamos nos perguntar nesta manhã Pourquoi j'ai laissé ma maison et je suis venu? por que deixei a minha casa e estou aqui neste lugar. Pourquoi je suis là? Por que estou aqui? Je suis là pour vendre, je ne sais pas, pour faire du commerce. Estou aqui para vender, não sei fazer um Ou comércio. je suis venu pour rendre compte à quelqu'un. Ou vim render conta a alguém. Ou je suis venu pour un rendez-vous quelconque. Ou vim num rendezvous, num encontro qualquer. Ou je suis venu pour voir quelqu'un. Ou vim para viver alguém. Quel est vraiment le but exact que toi tu es là? Qual é o objetivo exato que tu estás aqui? Pendant que l'adoration Quando der a adoração, dans le cantique, no cânticos, toi dans ton cœur, tu no teu coração, n'écoutez pas les adorateurs de chant, não ouve os cantores, mais commence à méditer ta vie. mas começa a meditar a tua vida. Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois là ce matin? Senhor, por que tu permitiste que eu esteja aqui nesta manhã? Pourquoi je me suis réveillé et je suis venu dans ta maison? Porque eu acordei e vim aqui na tua casa. C'est ça la vraie adoration. É esta a verdade da adoração. Commence à regarder dans ton cœur. Começa a olhar no teu coração. Quelle est la chose ou la personne qui t'a poussé de quitter ton lit pour venir ici? Qual é a coisa, qual pessoa te empurrou para vir aqui neste lugar? Alléluia. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint.
Adore Dieu avec tes acclamations. Adore Dieu avec tes acclamations. L'église adore Dieu. Saint, 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 l'Éternel notre Dieu. C'est sa sainteté nous réunit ici. C'est sa sainteté remplisse ce lieu. Merci Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Josué 24, à partir du verset 15. Josué capítulo 24, versículo 15. À commencer avec verset 14. Começando no versículo 14. Josué, chapitre 24, à partir du verset 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Maintenant, Agora, craignez l'Éternel temei ao Senhor et servez-le avec intégrité et fidélité. e sirva-o com sinceridade e com verdade. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Deitai fora os deuses a quem viveram vossos pais da além do rio. Et en Égypte, et servez l'Éternel. E no Egito, e serve ao Senhor. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, Mas se vos parece mal o servideis ao Senhor, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. escolhi hoje a quem haveis de servir. Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, Se aos deuses que serviam vossos pais que estavam além do rio, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, ou os deuses de Amorros em cuja terra habitais. mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Le peuple répondit Então respondeu o povo et dit, e disse: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Longe esteja a nós abandonar ao Senhor, Car l'Éternel est notre Dieu. porque o Senhor é o nosso Deus. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, Ele é quem nos fez subir de la maison de servitude, na terra do Egito, dans la maison de servitude, grandes sinas ao nosso, à casa de servitude. a casa de servitude. Nous et nos pères, Nós e nossos pais, celui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges aquele que operou sobre os nossos olhos grandes prodígios et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie, e que nos guardou durante todo o caminho que nós seguimos, pendant tous les peuples au milieu duquel nous avons passé. entre todos os povos no meio dos quais passamos. Il a chassé devant nous tous les peuples O Senhor expulsou diante de nós todos esses povos, et les Amoréens qui habitaient ce pays. mesmo os amorreus que moravam na terra. Alors nous aussi, Nós também nous servirons l'Éternel, serviremos ao Senhor, car il est notre Dieu. por enquanto Ele é o nosso Deus. Josué dit au peuple, Então Josué diz ao povo: vous n'avez pas la force de servir l'Éternel, não podereis servir ao Senhor, car c'est un Dieu saint. porque é Deus santo. C'est un Dieu saint, Deus santo. un Dieu saint Deus santo et un Dieu jaloux. é Deus zeloso, Il ne pardonne point votre agression et vos péchés. que não perdoar as vossas transgressões nem os vossos pecados. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel Se abandonardes ao Senhor et que vous servirez des dieux étrangers, e servirdes ao Deus il estranho, reviendra vous faire du mal então Ele tomará e vos et fará vous mal. consumera après. Vous consumera après vous avoir fait du bien. E vos consumará depois de vos ter feito o bem. Et le peuple dit à Josué, Disse então o povo a Josué: non, Não, car nous servirons l'Éternel. antes serviremos ao Senhor. Josué dit au peuple, Josué disse ao povo: vous êtes témoins contre vous-même. Sois testemunha contra vós mesmos. Vous êtes
Deus testemunha contra vós mesmos. C'est que qui avait choisi l'Éternel pour le servir. E que escolheste o Senhor para o Et servir. le peuple a répondu, Responderam eles: nous en sommes témoins. somos testemunhos. Acclamez la parole du Seigneur. Aclamemos a palavra do Senhor. Prenez place. Tomem vossos lugares. Et Dieu bénisse chacun de nous. Que Deus abençoe cada de nós. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler Hoje o Senhor quer nos falar des bons choix, les bons choix. de boas escolhas. A boa escolha. Les choix. A escolha. Quand on parle de choix, ça veut dire qu'est-ce qu'est un choix? Quando falamos da escolha, o que C'est l'action de choisir. É a ação de escolher. L'action de choisir. A ação de escolher. Bien-aimé, Bem amado, je veux dire à une personne ce matin, eu vou dizer a uma pessoa nesta manhã, la vie humaine a vida humana ou la vie des hommes, ou a vida dos homens c'est la vie de faire des choix. é a vida de fazer escolhas. Nous faisons des choix chaque jour et toute notre vie. Nós fizemos escolha todos os dias em todas as nossas vidas. Depuis notre jeune âge, Desde a idade mais pequena, tout homme et toute personne est rapidement amené à faire des choix. todo homem, toda pessoa é levado a fazer escolhas. Parce que cela fait partie de la vie des hommes. Porque isso faz parte da vida dos homens. Dieu a créé l'homme, Deus criou o homem, mais il a laissé l'homme libre à choisir. mas deixou o homem livre de escolher. Pour que sa liberté s'exprime clairement, Para que sua liberdade possa se exprimir il claramente. faut que l'homme soit en position de choisir, O homem tem que ter tem que estar na posição à de faire un escolher, choix. de fazer uma escolha. Toute notre vie, nous faisons que des choix. Todas as nossas vidas nós fizemos escolhas. Même ce matin, Mesmo nesta manhã, avant de venir ici, antes de vir para cá, nous avons fait des choix. nós fizemos uma escolha. Comment je serai habillé? Como eu vou me vestir? Tu tiens ça, tu regardes, tu dis ça, c'est pas bon. Bon, je vais m'habiller comme ça, c'est un choix. Tu olha e diz não, vou vestir assim, é uma escolha. Même quand tu es descendu sous ton lit, Mesmo quando tu desces da tua cama, même si tu étais fatigué, mesmo se estavas cansado, tu as dit que non, je vais aller à l'église écouter la parole de tu Dieu. disseste não, eu vou à igreja ouvir a palavra de C'est Deus. aussi un choix. Também é uma escolha. Toute notre vie, Toda a nossa vida, les hommes choisissent de quel travail ils doivent faire, o homem escolhe o trabalho que vai fazer. quelle femme ou quel homme je dois me marier. Qual mulher, qual homem eu vou me casar? Donc nous voyons que la vie Nós vimos que a vida de chaque homme ou de chaque individu de cada de homem est composée de choix. é composta de escolhas. Alors Dieu nous laisse libre de choisir. Então Deus nos deixa livre de escolher. Dieu a créé l'homme. Deus criou o homem Il dit à l'homme, e disse ao homem: voici, está aqui, je mets devant toi eu ponho diante de ti deux chemins. dois caminhos. Alléluia. Dieu appelle l'homme à choisir. Deus chama o homem a escolher. Dieu qui a créé l'homme, Deus que criou o homem, il a donné lui-même à l'homme le pouvoir de choisir. ele deu a ele mesmo ao homem o poder de De faire un escolher, choix. de fazer uma escolha. Il dit à l'homme, E disse ao homem: je t'ai créé, eu te criei, mais je te laisse à choisir. mas eu te deixo escolher. Devant toi, il y a deux chemins. Diante de ti tem dois caminhos: La vie et la mort. a vida e a morte. C'est à toi de choisir. É a ti de escolher. Dieu laisse l'homme libre Deus deixa o homem livre de faire son choix. de fazer a sua escolha. Nous voyons dans la Bible, Nós vimos na Bíblia, il y a beaucoup de servantes et de serviteurs de Dieu ont fait aussi des choix. tem muitos servos que fizeram escolhas, Mais souvent, mas nous faisons de mauvais choix. muitas das vezes fizemos mais escolhas. Nous faisons de mauvais choix, bien-aimés. Fizemos mais Et escolhas. à chaque fois que nous faisons un mauvais choix, Cada vez que fizemos mais escolhas, des conséquences nous attrapent. tem consequências que vêm À cause de ton choix. pela tua escolha. Regardez Naomi, Vê a Naomi avec son mari. com seu Ils marido ont pris la décision tomar a decisão de quitter Bethléem de sair do Betelém pour aller au pays de Moab. para ir no país de Moab. C'était un mauvais choix. Era uma má escolha. Ils sont partis. Eles foram. Ils ont fait un choix. Eles fizeram uma escolha. Ils étaient libres. Eles estavam livres. Ils ont dit que non, à Bethléem, il n'y a plus de pain. Eles disseram, não, a Betelém não tem mais pão. Il n'y a plus de pain. Não tem mais pão. Allez chercher le pain ailleurs. Vamos procurar o pão fora. Ils sont partis. Eles foram. C'était un mauvais choix. Era uma má Et escolha. les conséquences étaient là. E as consequências estavam aí. Quelqu'un peut me dire amen. Alguém pode me dizer amém? Bien, mais quand tu fais un mauvais choix, Bem amado, quando tu fazes
escolha il y a des conséquences. tem consequências. Regardez Lot et Abraham. Vê o Ló e Abraão. Abraham dit à Lot, Abraão disse ao Ló, c'est à toi de choisir. é a quem de escolher. Parce qu'il y avait confusion. Porque tinha confusão. Il y avait une dispute Tinha uma discussão entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. entre os servidores de Abraão e de Ló. Alors Abraham dit à Lot, Então Abraão disse ao Ló, choisis maintenant. escolhe agora. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Se tu vais à esquerda, eu vou à direita. Si tu pars à droite, moi je pars à gauche. Se tu vais à direita, eu vou à esquerda. Et Lot a choisi. E o Ló escolheu. Lot est parti vers le côté des pays de Sodome et Gomorrhe. Ló foi ao lado do país de Sodoma e Gomorra. C'était un mauvais choix. Era uma má escolha. Un mauvais choix. Uma má escolha. Et il y a eu des E conséquences. tiveram consequências. Alléluia. Amém. Regardez aussi Ruth et Orpa. Vê também as Ruth e Orpa. Naomi dit à Ruth Noemi et Orpa, diz a Ruth e a Orpa, retournez vers vos familles, vers vos pays. vão nos vossos pais, nos vossos países. Parce que moi je rentre aussi dans mon Porque pays. eu também volto no meu país. Mais Orpa a choisi de rentrer chez elle. Orpa escolheu voltar na sua casa. Mais tandis que Ruth a choisi d'accompagner Naomi. Mas a Ruth escolheu acompanhar Noemi. Orpa fait un mauvais choix. Orpa fez uma má escolha. La Bible ne parle plus de Orpa. A Bíblia não fala mais da Orpa. Mais Ruth a fait un bon choix. Mas a Ruth fez uma boa Le nom escolha. de Ruth est devenu célèbre O nome da Ruth à cause des bons choix. pela boa escolha. Povo de Deus. Chaque choix que nous faisons dans notre vie, Cada escolha que nós fazemos nas nossas vidas, chaque décision que tu prends dans ta vie, cada decisão que nós tomamos nas nossas si vidas, c'est une bonne décision, se é uma boa decisão, il y a la bénédiction. tem a bênção. Mais si c'est une mauvaise décision, Mas se é uma má decisão, les conséquences te poursuivront. as consequências te seguirão. Tu verras les conséquences des choix que toi-même tu as fait. Tu verás as consequências da escolha que tu Nous mesmo voyons fizeste. ici Josué est en train de faire jurer le peuple d'Israël. Nós vimos aqui que Josué está a fazer jurar o povo de Israel. Il a dit, Ele disse, les choix que vous faisiez, as escolhas que vocês estão a vous fazer, êtes des témoins. vocês são testemunhos. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui te pousse. Bem, não tem ninguém que te empurra. Quand nous prenons nos décisions, Quando nós tomamos a nossa decisão, quand nous prenons la décision d'agir quando nós tomamos a decisão de agir, ou de faire un choix, ou de fazer uma tu escolha, ne prends ça toi seul. tu tomas tu mesmo. Dans ton cœur, tu te décides. No teu coração tu Tu dis, decides. moi je veux faire ça, je veux faire ça. Tu decides, não, eu vou fazer isso, vou fazer Mais isso. quand les conséquences vont te suivre, Mas quando as consequências te seguirão, ça, tu seras responsable de tout cela. tu serás responsável de À tudo cause d'un mauvais choix. por uma má escolha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Será que tem alguém que está a me seguir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Será que tem alguém que está a me seguir? Les choix, c'est une partie importante de la vie de l'homme. A escolha é uma parte importante na vida do homem. Même les amis, Mesmo os il amigos, faut choisir quels sont les amis à fréquenter. tens que escolher os amigos a frequentar. Ne fréquentez pas tout le monde. Não frequenta todo mundo. Quand tu fréquentes de mauvaises personnes, Quando tu frequentas má les pessoas, conséquences seront là. as consequências Quand tu estão aí. fréquentes aussi de bonnes personnes, Quando tu frequentas também boas pessoas, l'élévation aussi est là. também terá a elevação. C'est à toi de décider. É a quem bater de decidir. De choisir aussi quelle orientation tu veux. De escolher também a orientação que tu queres. Même les enfants. Mesmo as Un crianças. enfant qui a eu son bac, Uma criança que teve o seu pai, c'est à lui seul de décider quelles sont les études qui vont continuer. cabe ele de decidir o estudo que vai continuar. Ni son père ni sa mère vont décider à sa place. Nem o seu pai, nem a sua mãe vai Il decidir est a le sua lugar. seul responsable Ele é o responsável de dire que moi je veux telle orientation. de dizer, não, eu quero esta orientação. Je veux faire tel métier. Eu vou fazer esse métier. Que ce soit dans le mariage. Que seja no casamento. Si tu fais un mauvais choix, Se tu fazer uma má escolha, il y a des conséquences après. tem consequências depois. 5 ans, 10 ans, 20 ans. 5 anos, 10 anos, 20 Il y anos. aura des conséquences Terá à consequências cause de ce mauvais choix. através dessa má escolha. Personne n'est responsable. Ninguém é responsável. C'est toi seul. Somente Tu dois tu. porter ta Tu responsabilité. tens que levar a tua Des choix que tu as responsabilidade fait. da escolha que tu fizeste. Et chaque fois que nos choix, E cada vez que tu escolhes, chaque fois que nos choix produisent des conséquences graves, cada vez que nossas escolhas produzem uma consequência grave, combien de fois en tant que chrétiens, quantas vezes sendo cristão, nous trouvons face
Nós nos encontramos diante à des mauvais choix. de uma má escolha. Nous nous trouvons face à des mauvais choix. Nós nos encontramos diante de uma má escolha. Et nous subissons les conséquences. E nós subimos as consequências. Et après, nous accusons les autres. E depois nós acusamos os outros. Mais tu oublies, c'est toi-même qui avais choisi ce chemin. Mas tu esqueces que tu mesmo C'est à escolheste cause de fazer. ton choix. É através da tua escolha. Parce que tu as fait un choix Porque tu fizeste uma escolha sans consulter Dieu. sem consultar Deus. Tu as fait un choix Tu fizeste uma escolha sans Dieu. sem Deus. Alors Josué dit aux enfants d'Israël, Então Josué diz ao povo de Israel: aujourd'hui, hoje, choisissez. escolhe. Bien aimé, même dans la vie chrétienne, Bem amado, mesmo na vida cristã, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des mauvais choix. tem muita gente que fizeram más escolhas. Tu dis que moi j'ai choisi de commencer à chanter. Tu dizes: não, eu escolhi cantar. Est-ce que c'était un bon choix? Será que é uma boa escolha? Moi je veux être intercesseur. Ah, você é intercessor. Est-ce que c'est un bon choix de Será que Dieu? é uma boa escolha de Deus? Si c'est un mauvais choix, Se é uma má escolha, tu vas amener des conséquences, tes propres conséquences dans le groupe d'intercession. tu vais levar tuas consequências no grupo de Tu vas oração. amener tes propres conséquences dans le groupe Tu d'adoration. vais levar tua má consequência no grupo de Parce que tu as fait un mauvais choix. Porque tu fizeste uma má escolha. Peut-être que Dieu te regarde ailleurs. Talvez Deus te olhe Mais toi fora, tu es à l'adoration. mas tu estás na adoração. Dieu dit que ce n'est pas ta place. Deus diz que não é teu C'est lugar. un mauvais É choix. uma má escolha. Tu dis que moi je prêche la parole. Tu dizes: não, eu prego a palavra. Oh, que ce n'est pas ta place. Ah, não é o teu lugar. C'est pas parce que tu parles français. É porque tu falas Parce que francês. tu parles anglais. É porque tu falas Parce que inglês. tu parles bien. Porque tu falas bem. Et que tu es appelé à prêcher la parole de E tu Dieu. és chamado a pregar a palavra de Deus. Ta vie sera remplie de conséquences. A tua vida será cheia de Tu consequências. te demandes, mais moi je suis servant de serviteur. Pourquoi je vis de telles Tu choses? se pergunta: eu sou servidor, como que eu vivo essas coisas? À cause de mauvais choix. Através de uma má escolha. Dieu dit alors, Deus diz então: il y a deux chemins devant toi. tem dois caminhos dentro de ti. Choisissez. Escolhe. Tu es responsable. Tu és responsável. Toi, tu m'écoutes et tu me regardes. Tu me escutas e Tout ce que tu fais, tudo o que tu fazes, toutes tes décisions, todas as tuas decisões, c'est ton choix. é a tua escolha. Personne t'a poussé de faire ce choix. Ninguém te empurrou a fazer essa escolha. Mais quand tu associes Dieu à tes choix, Mas quando tu associas Deus nas tuas escolhas, quand tu veux faire un bon choix, quando tu queres fazer uma boa escolha, tu sollicites l'aide de Dieu. tu solicitas a ajuda de Deus. Tu sollicites l'aide de Jésus. Tu solicitas a ajuda de Que Jesus. Dieu puisse t'accompagner dans les choix que tu es en train de Que Deus faire. possa acompanhar na escolha que tu estás a fazer. Dieu ne se trompe pas. Deus não Dieu se fait engana. toujours les bons choix. Deus faz sempre uma boa Dieu escolha. va t'aider à faire les bons choix. Deus vai te ajudar a fazer uma boa escolha. Quand tu choisis avec Dieu, Quando tu escolhes com Deus, ta vie sera différente. a tua vida será diferente. Il y aura l'élévation qui va t'accompagner. Terá a elevação que vai te La acompanhar. bénédiction sera là. A bênção estará aí. Parce que le choix que tu as fait Porque a escolha que tu fizeste est vraiment le choix de é Dieu. mesmo a escolha de Deus. Mais souvent, Mas, de vez em quando, l'Église, a igreja, les hommes de Dieu, os homens de Deus, nous tombons toujours dans les mauvais choix. nós caímos sempre nas más À cause escolhas. de notre savoir. Através do nosso saber. Moi, je sais. Ah, eu sei. Je ne peux pas écouter les Eu pasteurs. não posso escutar o pastor. Je n'ai plus besoin de la parole de Dieu. Ah, não necessito da palavra de Deus. Je fais ce que moi je veux. Eu faço o que eu quero. Parce que c'est ma vie. Porque é a minha vida. Tu mets Dieu à côté. Tu metes Deus de lado. Oh peuple de Dieu. Oh povo de Deus. C'est un mauvais É choix. uma má escolha. Il aura des conséquences. Terá consequências. Associe Dieu Associa a Deus à tes choix. a tuas Aclame la escolhas. parole du Seigneur. Aclame a palavra do Senhor. Bien-aimé, en suivant les conseils de Dieu, Bem amado, seguindo os conselhos de Deus. quand tu fais un bon choix avec Dieu, Quando tu fazes uma boa escolha com Deus, nous avons une influence positive nós temos uma influência positiva de tout ce que nous faisons. de tudo que nós fizemos. Parce que vos bons choix Porque as vossas boas escolhas seront un bon témoignage serão um bom testemunho, qui deviendra un exemple pour les autres. que será um exemplo para os outros. Parce que tu as fait un bon
choix avec Dieu. Porque tu fez uma boa escolha C'est com lui qui a Deus. fait un bon choix. Aquele que fez uma boa Il escolha, influence son environnement. ele influencia o seu redor. Si le choix que tu as fait, Se a escolha que tu fizeste c'est un choix qui vient de Dieu, se é uma escolha que vem de tu Deus, vas influencer les gens qui sont tout autour de tu toi. vais influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Mais quand tu fais un choix, Mas quando tu faz uma et escolha ce choix-là cause des scandales, e aquela escolha causa escândalos, ça c'est pas un choix de Dieu. não é uma escolha de Tu Deus. n'arrives pas à influencer les gens tout autour de Tu toi. não consegues influenciar as pessoas que estão ao teu redor. C'est un mauvais choix. É uma má escolha. Bien aimé, le choix est très important. Bem amado, a escolha é muito importante. Même Dieu continue à faire des choix. Mesmo Deus continua a fazer escolhas. Dieu dit, Deus disse: il y a deux enfants dans le ventre de Rebecca. tem duas crianças na barriga, no ventre de Il y avait Rebeca. Esaú et Jacob. Tinham Esaú e Jacó. Mais Dieu dit, Mas Deus disse: j'ai choisi. eu escolho. J'ai choisi. Eu escolhi. J'ai choisi. Eu escolhi. Bien aimé, Bien amado. Dieu sait comment faire des choix. Deus sabe como fazer uma Dieu il escolha. sait comment faire des choix. Deus sabe como fazer Alors uma je vais dire à escolha. quelqu'un, Então eu vou dizer a si alguém: le Dieu que nous prions, se Deus que nós oramos, lui-même il fait des choix, Ele mesmo faz et il escolhas. fait des bons choix, Ele faz boas il escolhas. t'aidera aussi à faire des bons Ele choix. te ajudará também a fazer Il boas dit que escolhas. j'ai aimé Jacob Ele disse: eu amei et j'ai Jacó haï Esaú. e eu detestei o Esaú. Mais c'était des enfants dans le ventre d'une mère. Mas eram duas crianças no ventre de uma mãe. C'est les deux chemins Eram dois que Dieu caminhos a mis devant toi. que Deus meteu diante Le de ti. mal et le bien. O bem e o mal. Mais Dieu dit, O Deus disse: moi l'éternel, eu, moi eterno, ton Dieu, eu, teu je Deus, te conseille eu te de conselho choisir le bien. de escolher o bem. Dieu est en train de t'aider, Deus quer te ajudar de faire un bon choix. de fazer uma boa Je escolha. te conseille. Eu te conselho. Cela veut dire, Quer dizer, pour faire un bon choix, para fazer uma boa c'est dans la escolha, parole de Dieu. é na palavra de Demeurer Deus. dans sa parole. Continua na Demeurer dans palavra, sa présence. continua na sua Demeurer dans la presença, prière. continua na Et tu oração. feras les bons E choix. tu farás uma boa escolha. Jésus-Christ, Jesus Cristo, lui qui était Dieu, ele que era la Deus. Bible nous A dit, Bíblia diz: un bon matin, uma manhã, après avoir passé toute la nuit dans la prière sur la montagne, depois de ter passado toda a noite na montanha, toute la nuit sur la montagne, toda a noite no sobre Et a le montanha, matin, na manhã, quand il est descendu, antes de il descer, a commencé à choisir ses apôtres. ele começou a escolher os seus apóstolos. Il a commencé par la prière. Ele começou pela Lui qui oração. était Dieu. Ele que era Lui, Deus. lui qui connaissait les pensées des hommes. Ele que conhecia os Lui pensamentos qui dos homens. voyait tout. Ele que nos Mais via pour todos. choisir, Mas para pour escolher, faire le choix, para fazer uma il a escolha, passé toute la nuit ele passou toda a noite sur la montagne na montanha à prier. a orar, Dans la prière. na oração. Bien aimé, ne te précipite pas de faire un choix. Bem, mas não se precipita a fazer uma Quand tu escolha. as un choix à faire, Quando tu tens uma escolha a commencez fazer, par la prière. começa na oração. Commencez comme Jésus. Começa como Passez Jesus. toute la nuit. Passa toda a noite, Même pour le mariage. mesmo pelo Même si casamento, tu es amoureux, mesmo tu estás a amar alguém, monte sur la montagne. sobe sobre a montanha. Présente ton choix à Dieu. Apresenta a tua escolha a Deus. Le Dieu que nous prions parle. O Deus que nós oramos fala. Il te dira si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Ele te falará se é uma boa escolha ou uma má escolha. Il dit à Marie et Marthe. E disse a Maria e Marta. Marie dit à Marthe. Maria disse a Et dit à Marta. Jésus. E disse ao Jesus. Marthe dit à Jésus, dis à ma sœur de m'accompagner de faire la cuisine pour préparer quelque chose. Marta diz a Jesus dizer a Marta que dela acompanhar e ir trabalhar. Mais Jésus dit à Marthe, Mas Jesus diz a Marta. Marie Maria a choisi escolheu la bonne part. a boa parte. Alléluia. Amém. Même Jésus est en train de faire le choix. Mesmo Jesus está a fazer escolhas. Marthe a fait un mauvais choix. Marta fez uma má escolha. Mais Marie Mas Maria a fait un bon choix. fez uma boa Que escolha. Jésus est en train de témoigner. Que Jesus está Bien, testemunhando. si tu sers Dieu, Bem amado, se tu si tu serve, prêches la parole, se tu pregas si a tu es palavra, dans le ministère, se tu estás no si c'était ministério, un bon choix, se é uma mais boa escolha, Saint-Esprit sera avec o toi. Espírito Santo estará Tes contigo. ennemis se lèveront. Même si Même les ennemis les se milliards de levantarem. personnes seront contre toi. Même si as pessoas serão Mais contra parce que ti. c'était le choix de Dieu. Mas como é a escolha de Deus? Oh, peuple de Dieu, écoute-moi. Oh, povo de Deus, escuta. Toi, tu es là. Tu, Ton choix, a tua qui t'a escolha, influencé. quem te Le influenciou? choix que tu as A fait, escolha que tu qui fizeste, t'a quem te influencé. influenciou? Est-ce que tu as fait tes choix avec Dieu? Será que tu fez a tua escolha com Deus? Ou ce choix, Oh, a tua escolha c'était peut-être l'erreur du pasteur. era o erro do pastor. Oui,
Sim. Comme cette personne est proche de moi, Como essa pessoa está próxima de mim, je vais le faire ceci. eu vou fazer isso por ele. Les pasteurs aussi font des mauvais choix. Os pastores também fazem uma má Nous escolha. faisons beaucoup de mauvais choix à l'église. Nós fizemos muitas más escolhas na igreja. Peut-être on regarde une personne, Talvez olhamos numa son pessoa, apparence, a sua sa façon aparência, de parler, a sua maneira de sa falar, façon d'être. a sua maneira de Tu dis que ser. non, ça c'est vraiment une personne d'être à côté de moi. Tu dizes, não, essa pessoa é uma C'est boa un pessoa mauvais do meu choix. lado. Uma má escolha. Par après, Por depois, tu vivras des conséquences. tu viverás as consequências. Les conséquences des mauvais choix que tu as fait. As consequências da má escolha que tu Pour fizeste. faire un choix, Para fazer uma fais escolha, comme Jésus. faz como Jesus. Fais comme Jésus. Faz como Il Jesus. a commencé par la Ele prière. começou na oração. Ne précipitez pas d'agir. Não se precipita de agir. Jésus a pris son temps. Jesus tomou o seu tempo. Toute la nuit, Toda noite, il priait à Dieu. ele orou a Deus. Et Dieu l'a répondu. E Deus o Il respondeu. y avait une multitude de gens. Tinha uma multidão. Et quand il est E descendu, quando ele il desceu, commence à choisir. ele começou a escolher. Appelez Matthieu, viens. Chamou Mateus, João vem. vem. João, vem. Souvent l'erreur que nous faisons dans le ministère. Erro que nós fizemos no Nous ne ministério, prenons pas le temps de la prière nós não tomamos o tempo na oração pour choisir les personnes qui seront tout autour de nous. para escolher a pessoa que estará ao nosso On redor. les choisit les personnes Nós escolhemos pessoas par leur qualité, je ne sais pas, professionnelle, intellectuelle. pelas suas qualidades, não ser profissional ou intelectual. Parce que cette personne Porque esta pessoa est de ma famille. é da minha família. Je vais travailler avec ma famille. Eu vou trabalhar com a minha família. Or que c'est un mauvais choix. Era uma má On escolha. n'a pas demandé à Dieu. Não pedimos a Deus. Écoutez-moi bien, l'église de Dieu. Escuta-me, povo de Deus. Ruth a fait un bon choix. Ruth fez uma boa escolha. Ruth a fait un bon choix. Ruth fez uma boa Mais escolha. on a fait un mauvais choix. Mas a outra fez uma má Il y escolha. avait deux chemins. Tinha dois caminhos. Dieu dit, Deus disse: il y a deux chemins devant toi. tem dois caminhos diante de ti. Chemin de Ruth O caminho da et chemin Ruth de Orpa. e o caminho da Olpa. Chemin de Jacob O caminho de et Jacó chemin de Saoul. e o caminho de Isaú. Mais moi, Dieu, Mas eu, Deus, je te dis eu te digo de choisir la vie. de escolher a vida. Souvent, les conseils des pasteurs aujourd'hui ne sont pas suivis. Hoje, os conselhos dos pastores não são muito seguidos. Quand nous, les pasteurs, nous conseillons les enfants à l'église, Quando nós, os pastores, aconselhamos ou os les filhos da servants igreja les serviteurs, ou os servidores de Deus, on dit qu'on connaît déjà tout. dizemos: não, nós conhecemos já On ne peut tudo. plus attendre. Não podemos mais Parce que aprender. je prêche, Porque eu prego, parce que je sais, porque eu servo. tu fais ton choix. Tu fazes a tua escolha. Mais comme c'est un mauvais choix, Mas com uma má les escolha, conséquences seront là. as consequências estarão aí. Dieu a rejeté Esaú. Deus rejeitou Isaú. Pourquoi Dieu a rejeté Esaú? Por que Deus rejeitou Isaú? Pourquoi le choix, l'élection de Dieu est tombée sur Jacob? Por que a escolha de Deus caiu sobre o Parce Jacó? que Esaú Porque Esaú était l'homme extérieur. era homem, L'image de l'homme extérieur. era a imagem do homem exterior. A Bíblia diz: Esaú Isaú était habile. era Habile. Un homme fort. homem forte, Elle était chasseur. era caçador. Toute sa vie, Toda a sua il vida sautait pour aller chercher des gibiers. ele saía para ir Tandis que caçar. Jacob Então que était Jacó un homme calme era um homem qui calmo, restait toujours sous la tente de son père. ficava sempre sobre a tenda do seu Jacob pai. ne sautait pas. Jacó não Il saía. était comme un enfant qu'on appelle timide. Era uma criança que chamamos Il restait tímido. toujours auprès de sa maman. Ele estava sempre ao lado da Dans sua la mãe, maison. na sua casa. Tandis que son frère, O seu irmão tout le village connaissait Esaú. toda a Tout cidade le conhecia village Esaú. connaissait les qualités d'Esaú. Toda a cidade conhecia Mas as cidades de Jacó Esaú. Mas Jacó restait sous la tente. ficava sempre sobre a C'est tenda. l'image de l'esprit. É a imagem do Espírito. C'était l'image de É l'esprit. a imagem do Espírito. L'esprit de O Dieu, Espírito de on ne le Deus voit pas. não o vemos. L'homme peut sauter. O homem pode L'homme pular. peut parler. O homem pode L'homme falar. peut crier. Homem pode Mais on ne gritar. voit pas l'esprit. Mas não vimos o Parce que Espírito. l'esprit Porque o Espírito reste caché. fica escondido. Et Dieu aime ce qui est de l'esprit. E Deus gosta daquele que é do Espírito. Dieu aime les personnes qui agissent dans le cache-cache. Deus ama a pessoa que age no segredo. La Bible dit, A Bíblia diz: dirons-nous qu'il y a injustice en Dieu? diremos nós que tem uma Dieu justiça em dit Deus. non, loin de là. Deus não, longe de mim. Dieu n'est pas injuste. Deus não é um justo. Mais Dieu Mas Deus a placé deux chemins. meteu dois caminhos. Chemin de la route de Chanel. O caminho
carnal. Et chemin de la route spirituelle. É caminho espiritual. Si tu veux marcher avec ta chair, Se tu queres andar si segundo a tu tua veux carne, accomplir les désirs de la se chair, tu queres accomplir os desejos da tu carne, auras aussi les conséquences de la chair. tu terás a consequência da La carne. Bible dit ce qui est de la chair A Bíblia diz aquele que está est chair, é carne, mais ce qui est de l'esprit mas aquele que é de est espírito esprit. é espírito. Alléluia. Amém. Marchons selon l'esprit de Dieu. Andemos segundo o Espírito de Deus. C'est pour cela, Por isso, pour m'arrêter. para eu terminar, Aujourd'hui, chacun de nous va faire un bon choix. hoje cada de nós vai fazer uma boa Dieu nous escolha. a donné encore une seconde chance. Deus me deu mais uma segunda chance. Aujourd'hui, nous allons choisir. Hoje nós vamos escolher Toi-même dans ton cœur, no teu coração le travail que tu fais ici à cette église, o trabalho que tu fazes aqui nesta la igreja, mission que tu accomplis dans cette église. a missão que tu accomplis nesta Est-ce igreja. que c'est vraiment un bon choix? Será que é uma boa escolha? Tu prêches la parole, est-ce que c'est un bon choix? Tu pregas a palavra, será que é uma boa escolha? Tu chantes, est-ce que c'est un bon choix? Tu cantas, será que é uma boa escolha? Tu es à l'intercession, est-ce que c'est un bon choix? Tu estás na intercessão, será que é uma boa Tu escolha? fais le protocole, est-ce que c'est un bon choix? Tu fazes o protocolo, será que é uma boa Tu es à la escolha? chorale de maman, est-ce que c'est un bon choix? Tu estás no coro, será que é uma boa escolha? Ou bien c'est un choix que tu as pris comme ça parce que j'ai une belle voix? É uma escolha que tu tomaste porque tens uma boa voz. Ou bien parce que le pasteur qui t'a choisi? Ou porque é o pastor que te escolheu. Ou c'est peut-être que c'est le pasteur qui m'a placé là? Ou é porque o pastor que te Mais à colocou toi-même naquele lugar. aujourd'hui, Mas tu mesmo pose-toi la question. pergunta-te, Est-ce que le choix, será que a escolha, le travail que je o fais trabalho que eu faço pour Dieu, pelo Deus, est-ce que ça influence l'église? será que influencia a igreja? Est-ce que j'influence l'église? Será que eu influencio a igreja? Si je ne suis pas là, Se eu não estou aí, est-ce que l'église manque quelque chose? será que a igreja vai faltar alguma coisa? Si je ne suis pas dans mon milieu, Se não estou no meio de est-ce qu'il y Deus, a quelque chose qui manque? será que tem uma coisa que falta? Dans le département où je travaille, Nos departamentos que eu trabalho, la responsabilité le pasteur m'a donnée. a responsabilidade que o pastor me Est-ce que deu, c'est vraiment un bon choix? será que é mesmo uma boa escolha? Josué est en train de faire jurer le peuple. Josué fez jurar o povo. Il dit au peuple, Disse ao povo, maintenant, agora, craignez l'Éternel. pois temei Tout ao va Senhor. ensemble, c'est quoi le bien-aimé? Temei ao Senhor bem amado. Maintenant, Agora, dans cette année, les 4 mois qui nous restent, neste ano, nos 4 meses que faltam, craignons l'Éternel. temei ao Senhor. C'est vous celui qui voit qu'il n'a pas fait un bon choix. Aquele ou aquela que viu que não fez uma boa De escolha, se retirer. de se retirar. Et Josué dit, craignons l'Éternel. E Jesus disse, servi ao Senhor. Et servez-le avec intégrité et fidélité. E servir com sinceridade e com verdade. Bien aimé, toi, tu as fait le choix de servir Dieu. Bem amado, tu tens a escolha de servir Deus. Tu es ministre de Dieu. Tu és Tu ministro es de Deus. pasteur, évangéliste, apôtre, je ne sais pas. Tu és pastor, Bishop, evangelista. tous les grades on peut t'appeler. Todos os graus podem te chamar. Est-ce que tu sers Dieu avec intégrité et fidélité? Será que tu serves Deus com sinceridade e verdade? Regarde ta façon de servir Dieu. Vê a tua maneira de servir Deus. Oui, c'est le pasteur qui t'a choisi. Sim, é o pastor que te escolheu. Est-ce que tu es intègre et fidèle à Dieu et à ton pasteur? Será que tu és sincero e verdadeiro? Josué dit, José disse, craignons Dieu. temei ao Senhor. Craignez Dieu Teme, Senhor. et servez-le avec intégrité et E fidélité. sirva com sinceridade e com a verdade. Faites disparaître les négligences au milieu de nous. Faz desfalecer todos deuses desse. Faites disparaître les disputes et les choses inutiles. Vai aparecer todas as coisas inúteis. Mais servez Dieu. Mas serve Deus. La mission que Dieu t'a confiée, A missão que Deus te confiou. faites-le avec intégrité et fidélité. Faz com sinceridade e com a De verdade. dire que De dizer que, même s'il n'y a personne dans le groupe d'adoration, mesmo se não tem ninguém moi na seul adoração, j'adorerai le Seigneur. eu sozinho adorei ao Senhor. Même si dans le groupe choral il n'y a pas de maman, Mesmo se no grupo do moi coral não seul tem je mamãe, servirai Dieu avec fidélité. eu sozinho servirei Deus com Même s'il n'y a fidelidade. pas de prédicateur, Mesmo se não tem moi pregador, seul je prêcherai du janvier au mois de décembre. eu sozinho pregarei de Je janeiro a ne dezembro. regarde pas les autres. Não olhe os outros. Les autres ne peuvent pas m'influencer. Os outros não podem me Parce influenciar. que je connais le choix que je fais. Porque eu conheço, eu sei a escolha que eu fiz. Je connais
qui je sers. Eu sei quem eu sirvo. Craignez Dieu à l'église. Temei ao Senhor, igreja. Les choix que nous faisons. A escolha que nós fizemos. C'est pas parce qu'on t'appelle tel ou tel à l'église. Não é porque nós te chamamos um tel na Mais igreja. tu n'arrives pas à remplir, à accomplir le nom qu'on t'appelle. Tu não consegues cumprir o nome que te chama. On dit que toi tu es pasteur. Dizem que tu és pastor. Et pose-toi la question. E Est-ce que je pergunta-te, fais vraiment l'œuvre d'un pasteur? será que eu faço mesmo a obra de pastor? On dit que tu es évangéliste. Dizem que tu és evangelista. Pose-toi la question. Pergunta, Est-ce que je suis prédicateur ou je suis évangéliste? será que eu sou um pregador ou um evangelista? On dit que tu es apôtre. Dizem que tu és um apóstolo. Pose-toi la question. Pergunta-te, Est-ce que tu fais vraiment l'œuvre d'un apôtre? será que tu fazes a obra de um On apóstolo? dit que tu es chantre adorateur. Dizem que tu és Pose-toi la question. adorador. Pergunta-te, Est-ce que je suis vraiment un vrai adorateur? será que eu sou um verdadeiro adorador? Craignez Dieu Temei ao Senhor et servez avec intégrité et e fidélité. sirva com sinceridade e com a verdade. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu là, Mas se tu não si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, se você não acharem bom de servir Deus, parce que vous avez fait un mauvais choix, porque vocês fizeram uma má escolha, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. eu e a minha casa serviremos ao Senhor. C'était une décision personnelle de Josué. Era uma decisão pessoal de Josué. J'aimerais aussi que ce matin quelqu'un puisse prendre cette décision. Eu queria também que nesta manhã alguém tome Là esta où decisão. Dieu t'a choisi, Lá onde Deus te ou escolheu, là où Dieu t'a placé, lá onde Deus te colocou, de dire, de dizer, s'il n'y a plus personne se não tem mais qui ninguém, servir Dieu avec moi, eu servir Deus je comigo. prendrai ma famille, Eu tomarei a minha je família, prendrai ma maison, tomarei a minha nous casa. serons des intercesseurs. Nós seremos intercessores. S'il n'y a plus Se d'adorateurs, não tem mais moi adoradores, et mes enfants, eu e meus nous filhos, servirons nós l'Éternel. serviremos ao Senhor. S'il n'y a plus de prédicateurs, Se não tem mais moi et pregadores, mes enfants, eu e meus nous filhos, prêcherons la parole nós de Dieu. pregaremos a palavra de Deus. Tu vas demander à Dieu de t'aider Tu vais pedir a Deus de te ajudar, à faire un bon choix. de fazer uma boa escolha. Le peuple a répondu et dit, O povo respondeu e disse, loin de nous longe de la nós, pensée o pensamento d'abandonner l'Éternel de abandonar ao Senhor et de servir d'autres choses. para servirmos outros deuses. Oui, je sais, je ne suis pas Dieu. Sim, eu sei, não sou Deus. C'est la même réaction qui est en train de passer dans vos cœurs. É a mesma reação que está passando nos vossos corações. Est-ce que le pasteur connaît mon cœur? Será que o pastor conhece o meu Est-ce coração? qu'il connaît comment moi j'aime un Dieu? Ele sabe como eu amo o meu Est-ce Deus. qu'il connaît mon alliance avec un Será que Dieu? ele conhece a minha aliança com Oui, c'est Deus? ça ce que vous êtes en train de parler. Sim, eu sei que vocês estão Oui, ouvindo. le Saint-Esprit est en train de me souffler Sim, cela. o Espírito Santo está a me dizer Vous isso. êtes en train de murmurer. Vocês estão a Ma resmungar relation avec Dieu, a minha relação com mon Deus. ministère avec Dieu, Meu ministério com ça Deus. engage que moi et Dieu. Importa quem é minha é Deus. Comme le peuple a répondu à Josué, Como o povo responderam ao loin Josué. de nous, Longe de nós. ces pensées-là, Este pensamento abandonnées. de abandonarmos. Pourquoi le peuple a dit cela? Por que o povo disse isso? Le peuple se souvient O povo se lembra de tout ce que Dieu a fait dans la vie. de tudo que Deus fez na sua Et vida. si tu veux servir Dieu avec intégrité et fidélité, Bem, mas tu queres servir Deus com sinceridade e pensez verdade. seulement à ses bienfaits. Pensa somente nos seus bens feitos. Pensez seulement à ce que Dieu a fait pour toi. Pensa somente no que Deus fez por ti. Le peuple a dit, O povo disse, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, o povo que nos fez sair do Egito, le Dieu qui nous a conduits dans le désert, o Deus que nos conduziu il no nous a deserto, donné la manne et la viande. nos deu o maná e Mais a Dieu carne. qui a choisi d'autres peuples tout autour de nous. O Deus que escolheu todo o povo. Nous avons vu le miracle, nous avons vu sa main puissante. Nós vimos o milagre da sua mão poderosa. Même si nous sommes faibles, Mesmo se nós somos fracos, nous servirons toujours ce Dieu. nós serviremos sempre esse Deus. Nous servirons toujours ce Dieu-là. Nós serviremos sempre esse Je Deus. dis au peuple, Jesus disse ao non, povo, non, non, non. não, Vous n'êtes pas digne de servir ce Dieu. Vocês não estão dignos de servir esse Deus. Parce que Porque si vous faites mal, se ele lhes faz mal, ou vous vous détournez, ou vocês saírem do il caminho, reviendra eles virá, et vous consumera eles vos à consumará cause de votre fidélité. por causa da vossa Bien, les fidelidade. choses ne marchent pas dans ta vie Bem, mas as coisas não estão à funcionando na cause sua de vida. ces mauvais choix. Através dessa má escolha. Les choses ne marchent pas comme toi tu veux. As coisas não estão caminhando Que como ce tu soit queres. professionnellement, Seja que ce profissionalmente, soit amicalement, seja que ce amigalmente, soit spirituellement, seja que ce espiritualmente, soit familial. que seja familiar. Ton
Parce que tu as fait un mauvais choix. Porque tu fez uma má C'est escolha. le temps de sortir de ce choix. É o tempo de Et sair de dessa faire escolha. un bon choix. De fazer uma boa escolha. Peut-être que toi tu chantes. Talvez tu Dieu cantas. te voit passer. Deus não te vai. Não te... Peut-être que toi tu vas intercesser. Talvez tu vais intercessão. Deus te vê moderador. Peut-être que toi tu te vois. Moi je suis protocole. Tu talvez tu vê. Dieu te voit dans l'adoration. Deus te vê na adoração. Peut-être que tu dis. Moi Talvez tu je viens à dizes. l'église. Eu venho à Les igreja. problèmes de l'église ne me regardent Porque pas. a igreja não Je croise les bras et je regarde. Eu cruzo os meus braços de olho. Dieu te voit, maman pasteur Julie. Deus te vê, mamãe pastor. Que tu prêches la parole. Que tu pregas a palavra. Alléluia. Amém. Là où toi tu vois que tu es nul. Lá onde tu vês que tu és fraco. Mais c'est un mauvais choix. Mas é uma má escolha. Mais si tu prends le temps de prier, Mas se tu tomares d'associer Dieu, de associar à Deus, faire un bon choix, de fazer uma boa comme escolha, notre Seigneur Jésus-Christ a fait, como nosso Senhor Jesus Cristo fez, bien-aimé, bem amado, prends le temps toma o tempo de monter dans la prière, de subir na dans oração, le retraite, no retiro, dans le jeûne, no jejum, et demander à Dieu, a perguntar a quelle Deus est la vraie place, quelle est ma vraie place dans cette église. qual é o verdadeiro lugar nesta igreja. Je ne sais pas si tu comprends. Eu não sei se tu entendes. Mais demander vraiment à Dieu, Pergunta a Deus, là où je chante, aí eu tô est-ce canto, que c'est vraiment ma place? será que é mesmo o meu lugar? Là où je modère, Lá onde eu modero, en tant que ministre de culte, sendo o ministro do est-ce que mundo, c'est vraiment ma place? será que é mesmo o meu lugar? Le ministère que O j'ai, ministério que eu tenho, peut-être que Dieu me voit apôtre, talvez Deus me vê mais apóstolo, moi je suis pasteur. mas eu sou pastor. Peut-être que Dieu me voit docteur, Talvez Deus me vê mais moi doutor, je suis évangéliste. mas eu sou evangelista. De prendre le temps, De tomar o tempo. Dieu guide-moi maintenant. Deus diz, guia-me hoje. Montre-moi ma place. Mostra-me o meu lugar. Qu'est-ce que je dois faire O que eu tenho que fazer pour que mon église avance, para que a minha igreja possa avançar? pour que l'église change? Para que a igreja possa mudar? Je veux savoir. Eu quero saber. Acclamez la parole du Seigneur. Aclamemos a palavra do Senhor. Celui qui fait un bon choix, Aquele que faz uma boa escolha, il laisse Dieu diriger sa grâce et la sagesse de sa parole dans sa vie. Celui qui a fait un bon choix avec Dieu, aquele que faz uma boa escolha com Deus, Dieu nous conduit par sa grâce et par sa sagesse. Deus lhe conduz com a sua graça e com a sua Dieu sabedoria. nous procure des conseils bibliques. Deus lhe dá conselhos públicos. Et il aura aussi conseil de d'autres serviteurs. E ele terá também conselho de outros servos. Il sera proche des serviteurs de Dieu. Ele estará próximo do servidor de Il aura Deus. besoin des conseils des aînés. Ele terá necessidade de conselhos dos grandes. Et, bien-aimé, Bem amado, dans ton ministère, no teu ministério, dans ton travail, no teu trabalho, essayez de définir les problèmes et les opportunités qui se présentent devant toi. tenta ver as oportunidades que se encontram diante de ti. Avant de faire un bon choix, Antes de fazer uma boa tu escolha, essaies de rassembler tout cela. tu tentas ver Tous tudo les aquilo, problèmes, todos os problemas, des opportunités devant toi. todas as oportunidades que estão diante de Essaie ti. d'analyser un par un ou une par une Tenta analisar por afin de faire un bon choix. em fim de fazer uma boa escolha. Analyser les informations, Analise as informações, ce que j'ai fait. o que eu faço. Et dans le ministère que je suis, No ministério onde eu estou, j'essaie d'analyser. eu tento analisar. Je vois que je ne me trouve pas. Eu vou, não me encontro. Je ne fais pas l'œuvre d'un bon pasteur. Não faço a obra do bom pastor. Peut-être que je me suis trompé. Não, talvez eu me Non, moi enganei. je ne suis pas pasteur. Não, eu não sou pastor. Peut-être que je suis évangéliste. Não, talvez eu sou evangelista. J'essaie de voir. Eu estou tentando Je ver. t'ai influencé. Eu te influencio. Je t'ai mal conseillé. Eu te aconselhei mal. Maintenant j'ai compris. Mas agora eu Je entendi. prends mon temps. Tomo o meu tempo. Je monte sur la montagne. Eu monto sobre a montanha. Une semaine de jeûne. Uma semana de 2 jejum. semaines de jeûne. 2 semanas de Je jejum. prie Dieu. Oro Deus. Seigneur, montre-moi. Senhor, mostra-me. Dieu te montrera. Deus te mostrará. Alléluia. Tu vas évaluer les possibilités. Tu vais evaluar as possibilidades. Et enfin, tu vas prendre une décision. E enfim tu tomarás uma decisão. De ce que toi tu es vraiment. Do que tu és À ce mesmo. moment-là, tu vas agir. Naquele momento tu vais agir. Jésus a commencé par la prière. Jesus começou na oração. Il a prié. Ele orou. Quand il est descendu, Quando ele desceu, il a choisi. ele escolheu. Mais nous, Mas nós nous commençons par faire les choix. começamos para fazer a Et escolha après, on prie. e depois orar. C'est mauvais. É má.
Tu ne peux pas déjà faire un choix Tu não podes fazer uma et tu escolha. viens présenter Dieu le choix que tu as E tu fait. vais apresentar a escolha que tu fizeste. Seigneur, à l'église, il n'y a pas de serviteurs. Deus na igreja não tem servos. Moi, je vais choisir les serviteurs. Eu vou escolher os servos. Je vois cette sœur, il parle bien. Tu a visto a irmã, ela fala bem. Je le mets à côté de moi. Eu lhe ponho no Le meu frère là qui lado. est proche de moi, Aquele irmão que é próximo de mim, ponho no meu lado. afin que je vienne à Jésus. Aí depois vem a Jesus. Seigneur. Senhor, Je te présente les hommes et les femmes que j'ai choisis. eu te apresento os homens e as mulheres que eu escolhi. Mauvaise chose. Uma escolha. Dieu m'a fait comprendre cela. Deus me fez entender C'est pour isso. cela, Por isso, Dieu m'a dit, Deus me tu disse, vas subir les conséquences. tu vais subir as consequências. Toutes les conséquences seront sur toi. Todas as consequências só serão sobre Commencez ti. comme Jésus, Começa como Jesus, par la prière. com a oração. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, Se tu não ouvires a voz de continue Deus, à prier. continua a orar. Ne sois pas pressé. Não sejas Si tu vas apressado. prêcher seul, Se tu vais pregar pendant une sozinho, année, durante um pendant ano, 2 ans, durante 2 jusqu'à anos, ce que tu auras la voix de até Dieu, quando tu ouvirás a voz de continue Deus, à le faire. continua a fazer. Sinon, Senão, tu tomberas dans les mauvais choix. tu cairás numa má escolha. Quel est le choix que tu as fait? Qual é a escolha que tu fizeste? Le plan de Dieu O plano de Deus est de nous donner la possibilité de choisir par nous-mêmes. é de nos dar a possibilidade de escolher por nós mesmos. Pourquoi Dieu nous laisse la possibilité de choisir? Porque Deus nos deixa a possibilidade de escolher. C'est la seule façon É a única maneira de pouvoir apprendre, de poder aprender, de progresser de progressar et de devenir davantage comme Dieu. e de se tornar-se como Deus. Donc si Dieu te laisse libre à choisir, Então, se Deus te deixa livre de escolher, pour que tu puisses avoir le pouvoir d'apprendre, para que tu possas ter o poder de aprender, de progresser, de faire une progression, de progredir, une croissance, crescimento, d'aller à l'avant de ir além et de devenir comme Dieu. e de ser como Deus. Alors je sais dire à ce peuple pour terminer. Então Josué diz este povo para terminar. Je sais dire à ce peuple, Josué disse nesse povo, dans le verset 19, no versículo 19, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, não podereis servir ao Senhor, car c'est un Dieu saint. porque é Deus Santo. Il est un Dieu saint. É Deus Santo. Il est un Dieu saint. Ele é Deus Santo. Quand j'ai entendu vraiment, j'étais en communication avec les groupes d'adoration dans l'adoration. Quando eu escutei e estava em comunicação com o grupo da oração, J'ai dit que le Saint-Esprit nous parle. eu disse não, que o Espírito Santo nos fala. Pendant que le groupe d'adoration chantait que Dieu est saint. Quando o grupo de oração cantava que Deus é Et Santo, j'ai entendu ce que Dieu m'a parlé. eu escutei que o Deus Il me m'a dit que falou. je suis un Dieu saint. Ele disse que eu sou Deus Je Santo. suis un Dieu Eu saint. sou Deus Santo. Celui qui s'approche de moi, Aquele que se aproxima de il faut qu'il mim, se sanctifie. ele tem que se santificar. Je suis un Dieu Eu saint. sou Deus Santo. Je sais dire, Jesus disse, le Dieu que nous servons à l'église o mère, Deus que nós servimos na igreja c'est un é Dieu saint. Deus Santo. Mais c'est aussi un Dieu jaloux. Mas também é Deus zeloso. Il est aussi jaloux. Ele também é zeloso. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos Père pecados. Dieu, si tu fais un mauvais choix, Bem, mas se tu fazer uma má escolha, Dieu ne te pardonnera pas ton péché parce qu'un mauvais choix c'est un péché. Deus não perdoará a tua Ça veut escolha. dire de choisir Quer dizer de un escolher ministère, um de ministério, choisir un poste à de l'église, escolher de choisir un travail à l'église. trabalho na Et tu igreja. n'arrives pas à faire ce E travail. tu não consegue C'est fazer un mauvais trabalho. choix. É uma má escolha. Le pasteur peut te dire que tu seras secrétaire, dit que je ne peux pas, je n'arrive pas. O pastor pode dizer que tu serás Le pasteur peut te secretário. dire que je vois à toi, tu peux faire la modération, dit que pasteur, Dieu n'a pas encore convaincu. O pastor pode dizer, não, podes moderar. Tu falas, não, pastor, Deus ainda não me convenceu. C'est un Dieu jaloux. É Deus Il ne zeloso. pardonnera pas tes péchés. Ele não perdoará os teus pecados. Il a dit au peuple, E disse ao povo, lorsque vous abandonnerez l'Éternel, quando vocês abandonar Deus, oh, Senhor, moi je vais servir Dieu. eu vou servir Deus. Moi je vais être intercesseur. Eu vou ser intercessor. On a commencé le groupe d'intercession avec 12 personnes. Começamos o grupo de oração com 12 pessoas. Mais le samedi, je vois qu'on n'est que 5. Mas sabe, eu só vejo que somos 5. Vous acceptez les responsabilités, je ne sais pas. Comment je peux dire, je ne sais pas si par le respect du pasteur ou par le père du pasteur. Nós aceitamos
a responsabilidade pelo respeito pelo pastor, pelo medo do pastor. Regarde tes possibilités. Vê as tuas Je possibilidades. travaille. O Je trabalho. n'ai pas de temps. Eu não tenho Je tempo. viens à l'intercession. Eu dever Je à ne suis pas intercessão. encore libre. Não estou Tu ainda livre. regardes tout ça. Vê tudo Tu dis isso. que pasteur, pour le moment, je ne peux pas le Tu faire. dizes, pastor, não, por enquanto não Mais vou quand tu fazer. dis oui, Mas quando tu diz sim, je sais dire, Jesus disse, lorsque vous abandonnerez, se você não toi tu as abandonar, dit oui, tu disseste et tu sim, as e abandonné, tu abandonaste, parce que je ne sais pas. porque não sei. Il y a une situation, Tem uma et situação venue dans ta vie, e na tua tu vida abandonnes l'éternel, que tu abandonas o tu Senhor, abandonnes les choix que tu avais tu fait, abandonas a escolha tu que tu abandonnes fizeste, le travail que tu as accepté tu abandonas o trabalho que tu aceitaste pour aller faire d'autres para choses. fazer uma outra coisa. Je sais dire, Jesus disse, il reviendra ele virá vous faire du mal. e vos fará o mal. Ce n'est pas le pasteur qui t'a choisi, Não é o pastor que te escolheu, mais toi tu as abandonné. mas tu abandonaste. Ton Dieu là, tu l'as O abandonné. teu Deus lá que tu Dans abandonaste. le verset 20, No versículo 20, il dit, diz, il reviendra ele virá, vous faire du mal vos fará mal et vous consumera e vos consumirá. après avoir fait du bien. Depois de ter-vos feito o Le bem, même Dieu qui t'a fait du o bien, mesmo Deus que te fez o bem, le même Dieu qui t'a béni, o mesmo Deus que te le abençoou, même Dieu qui t'a o élevé, mesmo Deus que te fez le crescer, même Dieu qui t'a o protégé, mesmo Deus que te il protegeu, viendra pour te consumer ele virá para te consumir, à cause de ton mauvais choix. pela tua má escolha. Le peuple dit, O povo disse, non, não, nous servirons l'Éternel. antes serviremos ao Senhor. Alors je sais dire, Então José disse, vous êtes témoins. sois testemunhos, Vous êtes témoins de votre décision. sois testemunhas da vossa decisão. Je sais dire, Josué disse, vous êtes témoins contre vous-même. vocês sois testemunhas da vossa decisão. C'est que c'est vous que vous avez choisi l'Éternel pour le servir. Então vocês escolheram eterno para o servir. Alors servez bien. Então serve bem. L'église, écoute-moi. Igreja, ouve. Tu sers Dieu. Tu serves Deus. Servez bien. Serve bem. Tu sers Dieu. Tu serves Deus. Serve-le avec intégrité et fidélité. Serve com sinceridade e com a verdade. J'ai un travail à l'église. Eu tenho trabalho na Je igreja. fais le travail que Dieu m'a donné. Eu faço o trabalho que Deus me Je deu. ne regarde personne. Eu não vejo ninguém. L'église vient ici seulement le dimanche. A igreja vem aqui no Mais domingo. du lundi au samedi au dimanche. Mas de sábado, de segunda a Je sábado, suis ici à l'église estou aqui na igreja pour servir Dieu. para servir Deus. Parce que je sais que les choix que j'ai fait. Porque eu sei a escolha que eu fiz. Je passe l'aspirateur. Eu passo o Je aspirador. rends deux chaises. Eu ranjo as cadeiras. Je nettoie les toilettes. Eu limpo os quartos de Je banho. fais le bricolage. Eu arranjo. Je dis, Eu digo, je suis un serviteur de Dieu. eu sou um servo Pour de servir Deus. Dieu. Servir Deus. Toute ma vie, Toda a minha vida je servirai Dieu. servirei a Deus. Jusqu'à ma mort. Até a minha La morte. décision que j'ai A prise. decisão que eu tomei. Même dans le haut. Mesmo quando estou no Même dans alto. les bas. Mesmo quando estou para Même por dans baixo. le meilleur. Mesmo quando estou no Même dans melhor. les difficultés. Mesmo quando estou com Même dans dificuldade. l'humiliation. Mesmo na Même humilhação. dans les acclamations. Mesmo nas Je aclamações. servirai Eu l'Éternel. servirei o Senhor. Jusqu'à ce Até qu'il prendra ma vie. Ele tomará a minha vida. Jusqu'à ce que Até je quitterai cette terre. eu deixarei este Je mundo. ferai le travail de Dieu. Eu farei o trabalho Et do le Senhor. travail que j'ai O fait, trabalho que eu faço ça continuera après moi. continuará depois de mim. Les hommes Os homens se souviendront de moi. se lembrarão de mim. Les hommes et les femmes Os homens e as mulheres parleront de moi. falarão de mim. Je sais que ce n'est pas dans l'habitude. Eu sei que não no meu On hábito parle de bien de quelqu'un qui est vivant. de falar de bem de alguém que está vivo. Quand tu es encore vivant, Quando tu estás vivo, tu seras la source de toutes les critiques. tu serás a fonte de parlerá muitas toujours críticas. mal de toi. Falarão sempre mal de Mais le ti. jour que tu seras plus là, Mas o dia que tu não estarás mais vous vous aí, souviendrez du pasteur Jonas. vocês se lembrarão do pastor Jonas. Vous allez penser qu'il y avait un pasteur. Vocês vão pensar que tinha um Vous allez pastor. commencer à comparer vos pasteurs des États-là avec le pasteur qui est passé. Vocês vão comparar o pastor Vous allez dire si le pasteur Johnny était là, Vocês vão dizer, se il o ne pastor pouvait não pas estava faire aí, ça. não poderia Si le fazer. pasteur était là, Se o pastor estava aí, ce problème-là, esse il problema devait gérer ça comme ça. poderia gerar. Mais quand je suis là, Mas quando je estou ne vous aqui, demande pas de m'acclamer. eu não vos peço Je de ne vous me demande pas aclamar. de m'honorer. Eu não vos dou os Je ne vous pedidos de demande pas de louvar. m'élever. Não dou os pedidos Parce qu'il y a une de louvar. personne qui m'élève. Porque tem uma pessoa Il y que a me une élève. personne qui me bénit. Tem uma pessoa que Il y me a une abençoe. personne qui me protège. Uma pessoa que me Il s'appelle Jésus. Chama Même Jesus. si vous êtes contre moi, Jésus Jésus lui-même Jesus donne ele un mesmo. témoignage de ce que je fais. Fará Ce testemunho. que je fais dans les coulisses. Isso que eu faço no segredo. Aquilo que eu faço na Pendant que igreja. vous êtes à la maison, Quando vocês estão em moi casa, je suis seul ici. eu estou sozinho Je aqui. prie. Eu oro. Je dors Eu dormo. ici par terre Aqui. de prier pour vous. E
E oro por Parce que vocês. je connais ma mission. Porque eu conheço a minha missão. Je ne peux pas dire j'aime telle ou telle personne parce qu'il ne m'aime pas. Eu não posso dizer Je eu vous aime tous. amo vocês Je todos. suis devant Dieu. Estou diante de Et je Deus dis, e digo, je vous aime de tout mon cœur. eu vos amo todo o meu Je connais coração. mon appel. Eu conheço a minha chamada. Je connais celui qui m'a appelé. Eu conheço aquele que me Je chamou. ne sais pas Dieu pour vous. Não sirvo Deus por Je vocês. dis toujours, Digo sempre, même après cette église, mesmo depois je dessa serai igreja, toujours serviteur de serei Dieu. sempre Même si serviço de l'église Deus. est fermée, Mesmo se eles vêm partout je serai toujours pasteur. onde eu estarei J'irai aux États-Unis prêcher la parole de Dieu. J'irai au Congo prêcher la parole de Dieu. Sur les réseaux sociaux, je prêcherai la parole de Dieu. Je ne suis pas pasteur pour vous, mais je suis pasteur pour Jésus. Sou pastor por Jesus. Critiquer, Critique, parler, fale, humilier, humilhe. se moquer. Mais la parole de Dieu ne se moque pas de mas a moi. palavra de Deus não se solta de mim. Je t'exhorte, mon fils. Eu te exorto, meu filho, minha filha. Regardez ton papa. Olha o teu pai. On dit, Dizem qui peut me montrer un enfant qui est né sans père? que quem pode me mostrar Qui filho peut que me nasceu dire sem que moi pai? je suis un enfant mais je n'ai pas de père, il n'y a que Jésus. Quem pode dizer que não? Eu sou Même filho, pardon, eu même tenho pai, sou Jésus vous a Jesus. un père. Mesmo Jesus tem pai. Alors regardez comment votre père agit. Então vê como o vosso Mas que pai também. age. Porque amanhã Vous allez agir de la même façon. vocês vão agir da mesma maneira. Demain, quand tu vas remplacer ton père Amanhã quando tu vais substituir o teu Tu pai, dirá. tu vais dizer, dans ses problèmes, neste problema, quand mon papa était là, quando meu pai estava aí, il devait faire ça. ele tinha que fazer Et assim. moi aussi je ferai Eu ça. também vou fazer assim. Élisée Élisée. a regardé son père Élie Vê o sur filho les Eli. fleuves de Jourdain. Élie a pris le menton. Elias Il pegou, a frappé sur les eaux. tapou Les eaux sont devenues secs. a água. Ils ont traversé. Eles atravessaram. Élie est monté. Elias subiu. Élisée est resté. Eliseu ficou. Élisée a dit, Eliseu disse, j'avais un père. eu tinha pai. Je regardais mon père. Eu olho meu pai. Dans cette situation, Nessa situação, qu'est-ce que mon père avait o que fait? o meu pai Il avait fez? porté le manteau. Ele fez quatro. Élisée Tirou. aussi a pris le manteau de son père. Elias também tirou. Il a dit, où es-tu le Dieu d'Élie? Eu, Où es-tu le Dieu onde d'Élie? está o Deus de Il Elias? a frappé. Ele, Comme Élie a frappé. quando bateu, Comme son père. como seu Un pai, bon fils. bom Il agit filho, comme son père. ele age como seu pai. Bien-aimé, si tu vas servir Dieu Bem amado, se tu vais servir dans ce Deus, ministère de la réconciliation, nesse ministério da même reconciliação, après moi, mesmo depois de mim, vous allez changer le nom. vocês vão trocar nome. Vous allez dire que moi je ne suis pas de la Não, réconciliation. eu não sou da Mais si tu reconciliação. vas continuer dans ce ministère de la Mas se réconciliation, tu vais continuar neste tu ministério vas dire, da je vais reconciliação, regarder mon père. tu vai dizer, não, vou ver o meu pai, Parce que tu connais ton appel. porque tu conheces a tua chamada. Je sais dire, Josué disse, choisissez. escolhem Qui voulez-vous servir? quem vocês querem servir. Vous voulez servir par Pasteur Johnny? Vocês querem servir pastor Johnny? Mauvais choix. Mas escolha. Je veux faire ça pour plaire au pasteur. Eu vou fazer isso, Mauvais choix. vou fazer isso para agradar o Mas pastor, eu mas tenho escolha. Mas o povo dizer, Loin de nous, longe de nós, de servir un homme. de servir um Nous homem. servirons l'éternel Dieu. Nós serviremos o eterno Deus. Quand je regarde tout ce qu'il a fait dans ma vie, Quando eu vejo tudo que ele fez na minha vida, je ne peux pas servir d'autres personnes. eu não posso servir uma outra pessoa. Lèvons-nous à acclamer la parole. Levemos e aclamamos a palavra do Senhor. Pendant que les adorateurs passent, bien aimé, faire plaisir. Quando os adoradores passam, bem amado, fecha os teus olhos. Regarde les possibilités de ta décision. Vê as possibilidades da tua decisão. Te dis que Seigneur, De dizer que, Senhor, je veux vraiment te servir avec intégrité et fidélité. quero mesmo te servir com sinceridade e com a verdade. Saint-Esprit, aide-moi. Esse espírito, Le travail que je fais, esse trabalho que eu faço, la mission que tu m'as donnée, a missão que tu me deste, le ministère que tu m'as o donné, ministério que tu me deste, je vais le faire avec intégrité et eu fidélité quero fazer com sinceridade e com a pour verdade. influencer Para influenciar les gens qui sont tout autour de moi, as pessoas que estão ao meu de redor. voir comment moi je sers De Dieu. ver como eu sirvo meu Deus. Les autres vont suivre l'exemple Os outros vão seguir o exemplo. parce que c'est un bon choix. Porque é uma boa escolha. Élève ta main. Levanta tuas mãos. Nous élevons les mains bien aimés, gardez silence. Nós levantamos nossas mãos e guardem Pendant o que le silêncio. Saint-Esprit nous amène dans l'adoration. Quando o Espírito Santo nos leva na adoração. Toi face à Dieu, Tu, diante de Deus, c'était l'examen de conscience ce matin. é exame de consciência nesta Je manhã. suis à demander à ce peuple, Vou pedir neste povo. regardez comment vous servez Dieu. Vê como vocês servem Deus. Regardez comment vous oubliez les bienfaits de Dieu. Vê como vocês
Esquece os bens feitos do Depuis que tu Deus. es ici à Amen, Desde que tu estás aqui no EMER, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? o que é que Deus não fez? Des bénédictions, Bênção, d'élévation, elevação, des mariages, casamento, des naissances, nascimento, des protections. proteções. Mais comment tu peux servir ce Dieu-là avec une négligence? Mas como tu podes servir esse Deus com negligência? Dis que moi et ma maison nous servirons Diz l'Éternel. que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Levanta as tuas mãos e ora, Deus. Il Saint-Esprit aide moi. Diz, Espírito Santo, ajuda-me. Aide-moi dans mon choix. Ajuda-me nas minhas escolhas. Les choix que je A fais escolha que eu fiz à servir l'Éternel Dieu des de armées. servir o eterno Que Deus. je lui sers avec intégrité et Que fidélité. eu possa servir com sinceridade e com a Dans verdade. cette année de la croissance. Neste ano de crescimento, Commence à prier. comece a orar. L'adoration.